Essa semana eu estava lendo sobre a brevidade da vida, né, o livro de Sêneca, né? E lá surge uma pergunta que me fez refletir muito, né? Será que a vida realmente ela é muito curta ou nós desperdiçamos? Nota que interessante, né? Parece que é uma coisa dos nossos dias, né? O desperdício de tempo, né? Que hoje nós temos muito mais coisas para fazer do que no passado, né? Mas nota que isso aqui era uma discussão desde lá do passado, lá na época de Sêneca, né? Um dos filósofos estoicos, né? Ele já tinha muito esse ponto de vista, né? Achei até interessante ali no livro ali que ele discutia com certos filósofos, que alguns filósofos achavam que a vida era muito curta. Mas para Sêneca a vida não era muito curta. O que ele argumentava é que nós desperdiçamos a nossa vida. Então tem mais a ver, né, com como nós preenchemos a nossa vida do que com o seu tamanho real, por assim dizer, né? E, por exemplo, né, a nossa percepção de tempo ela é muito maleável, né? Como assim? Por exemplo, ela é relativa. Então, por exemplo, se nós pegássemos uma brasa e segurássemos ela na mão, né? Então, 10 segundos pareceria uma eternidade, né? Rapidamente, ou um gelo mesmo, né? Você pega um gelo em casa, segura na mão ali por 10 segundos, 30 segundos, né? Um minuto. Você basicamente solta, porque é muito doloroso aquilo lá, né? Ou quando, por exemplo, você vai fazer um exercício, né? Devagar, ou vai fazer uma prancha, por exemplo, né? Parece que aqueles segundos não passam, né? Parece que vira uma eternidade, né? Agora corta isso para, por exemplo, um churrasco com os amigos, jogar um futebol com os amigos, jogar videogame, ou as suas férias, né? 30 dias que você não vê passar ali, né? Isso é aqueles que têm o privilégio, né? De pegar 30 dias de férias, né? Geralmente é 20, né? Mas parece que piscou o olho, acordou, parece que acabou as férias, né? E principalmente na percepção que geralmente os pais têm dos filhos, né? Parece que hoje está na barriga, né? Amanhã ele está carregando a criança e amanhã ele está levando ela para o altar, né? Parece que o lapso de tempo é muito grande, né? Até aquele filme Clique, ele brinca muito com isso, né? Ele tem aquela pegada de humor no começo, né? Mas no final ali você tem aquela noção do drama, né? Que é o que? Do desperdício do tempo, né? O como, por às vezes, nós não estarmos conscientes, nota, o tempo ele é igual para todo mundo, né? As 24 horas, né? Os 60 minutos, ele é igual para todo mundo, né? Os 360 dias do ano, né? Mas note, por faltar consciência da passagem do tempo, o que acontece? Quando nós se damos conta, o tempo foi-se embora e nós estamos naquela mesma, né? E é sobre isso que Sêneca filosofa bastante, né? Que na verdade a vida ela não é breve, ela tem o tamanho ideal, né? Até achei interessante, né? Que a hora que eu estava lendo esse trecho aqui do livro, no momento daquele filme do Percy Jackson, né? Em que eles estão num cassino e aquele cassino ele começa a perceber que tem uma coisa muito estranha, né? Porque parece que algumas pessoas que estão naquele cassino, por mais que estejam no ano 2000, elas têm roupas e costumes da década de 70 e 80, né? E ele começa a estranhar isso. E aí ele começa a perceber que aquelas pessoas que entram naquele cassino perdem a noção do tempo, né? Que é tantos prazeres, é tantas coisas para fazer, é tão gostoso estar ali, que, por assim dizer, o cassino vai devorando o tempo delas e elas não percebem, né? Até na mitologia, né, tem Cronos, né? Que a Cronos é demonstrado como o quê? Como devorando seus filhos, né? É como se o tempo que também dá a luz à criança é o mesmo que depois devora seus filhos aos poucos, né? Então nós não vemos essa passagem do tempo. E até esse caso do Percy Jackson, ele é baseado na mitologia grega, né? Que é na ilha de Lotus, né? Onde os homens que chegavam naquela ilha, eles começavam a se alimentar de lotus, né? Sabemos que o lotus é uma droga viciante. As pessoas começavam a se alimentar da lotus, chega um momento que elas só viviam pro vício, né? E elas se esqueciam de onde elas tinham vindo, da sua família, da sua origem, elas não queriam mais sair da ilha, elas só queriam ficar naquela ilha comendo lotus, né? Então é bem parecido com os nossos dias hoje, né? Porque hoje nós somos bombardeados, né? Lembrando, né? Sêneca já falava que no passado já era um problema, as pessoas perdiam muito tempo com coisas triviais, né? Imagina hoje nós, né? Hoje nós temos celular, temos TV, temos computador, nós temos N distrações, né? Podemos pedir a comida no fast food, nós podemos ir no cinema, tem N atividades hoje que nós podemos fazer, né? E quando a nossa vida ela fica presa a esse tipo de coisas, o que acontece? Acontece que nós não vemos a vida passar, né? Nós perdemos o real sentido e o significado da vida. Lembrei, né, lendo esse parágrafo aqui do Sêneca, eu lembrei do rei Salomão, né? Porque o rei Salomão, ele foi um dos reis mais ricos que já existiram, né? Então o Salomão, ele, além de sabedoria, ele tinha tudo que ele poderia desejar, tudo que a alma de uma pessoa poderia desejar, né? E ele desfrutou de tudo. Só que quando você lê lá no livro de Eclesiastes, ele fala, né, que tudo foi cansaço e um esforço para alcançar o vento. Ou seja, todo aquele prazer, todo aquele hedonismo, ele era passageiro. Era bom sim no momento, só que depois vinha o vazio, né? Então, ou seja,
Quando nós abrimos ali a rede social, né, seja o Instagram, o TikTok, nós somos bombardeados, né, com a vida de influencers, viagens, jatos, eles passeando, viajando. Parece que para nós aquilo é o sentido da vida, né? Parece que a nossa vida ela não tem significado se nós não tivermos aquilo, né? Mas muito pelo contrário, né? Sêneca tinha percebido isso no passado, Salomão percebeu isso no passado e os gregos já nos davam histórias, né? Mostrando que uma vida dedicada a prazeres, ela é prejudicial para o ser humano, né? O ser humano, ele não foi feito para usufruir de um prazer sem limites, né? De um prazer hedonista, né? Aí essa semana também eu estava lendo o livro do Ernest de Minet, né? Que é sobre a arte de pensar. Esse livro está me ajudando bastante. Eu nunca tinha raciocinado do modo como ele explica naquele livro, né? E uma das coisas que eu fiquei impressionado, se eu não me engano, esse livro tem mais de 100 anos. Esse livro ele é bem antigo mesmo. E lá no passado, o Ernest de Minet já falava que era impossível uma pessoa ler todos os livros que eram lançados. Lembrando também de Salomão, né? Salomão tem um texto que ele diz, né? Que de se fazer muitos livros não há fim. E devoção para eles é fadiga para a carne. Então olha só que interessante, na época de Salomão já era impossível ler tudo o que era produzido. Na época de Minet, há 100 anos atrás, já era muito mais difícil, né? Porque já teve o surgimento da impressora, a quantidade de escritores, de pensadores era muito maior, né? Agora você imagina nós hoje, que uma pessoa com uma inteligência artificial, uma pessoa com um pouquinho de digitação, ela consegue criar um Substack, ela consegue colocar um livro à venda na Amazon. E não só os livros, né? Estou pegando um exemplo aqui do livro, mas não é só livros, né? Nós podemos aplicar isso para séries, para filmes, para música, para cultura em geral, para esportes. Quantos tipos de esporte não temos, na verdade? E aí não só o tipo de esporte, mas aí temos campeonatos dentro daquele esporte com N times, né? Então, quando nós vemos a quantidade de prazer que é ofertada para o homem hoje, é muito absurda. Então, é por isso que a Bíblia fala em Eclesiastes, né? Devoção a eles é fadiga para a carne. Por quê? Porque nós nunca vamos conseguir usufruir tudo que o mundo tem a oferecer, né? E por isso que você vê que ela é uma distração, né? Só que é interessante que no próprio livro do Ernest de Minet, ele fala um negócio que achei bem interessante, que ele fala o seguinte: como então que nós escolhemos bons livros? Agora aplica isso não só a livros, mas também a filmes, séries, música, esportes. Aí fala, como que então nós vamos escolher bons livros? Aí ele fala assim, pegue os clássicos. Ele fala até para nós, vermos a prova do tempo. O que é a prova do tempo? Tem um livro do Nassim Taleb que ele fala do efeito Lindt. O efeito Lindt é a prova do tempo. Quando algo ele surge e passa alguns meses, alguns anos, e aquele algo continua, significa que ele passou pela prova do tempo. Então, ou seja, vamos dizer, ao invés de nós tentarmos assistir todos os filmes que passam no cinema, nós vemos, puxa, interessante, o lançamento foi legal. Mas será que depois do lançamento as pessoas estão falando dele? Será que eles estão falando bem daquele filme? Ou livro, por exemplo? Nem todo best-seller ele é bom. Às vezes ele é só um best-seller porque a grande maioria das pessoas comprou no lançamento, né? Será que passado ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, as pessoas ainda estão comentando sobre aquele livro? Então o que o Ernest de Minet ele mostra para nós, que eu achei muito interessante, que é o seguinte: quando nós focamos na qualidade, sim, na qualidade, nós vemos que as obras realmente são poucas. Antes eu era um consumidor inveterado de séries e de filmes, mas eu comecei a fazer algo oposto. Eu falei, eu só vou consumir séries e filmes que realmente sejam nota 8, nota 9 e nota 10. Você se torna meio que você se torna um sommelier de filmes. Um outro exemplo, por exemplo, eu sempre tive o hábito de ler, mas, por exemplo, antes eu lia qualquer coisa até o final. Hoje não. Hoje eu começo, primeiro, eu busco orientações antes de começar uma leitura. Segundo, eu começo a leitura do livro e se a leitura não me prender, ou eu perceber que o escritor, ele se perdeu, ele não vai saber concluir aquela obra, eu simplesmente paro a obra. Por quê? Porque o nosso tempo ele é muito curto. O que o Ernest de Minet ele aponta nesse livro, ele está totalmente certo, que é o quê? Que nós devemos gastar o nosso tempo com coisas que realmente valham a pena. É lógico que eu não estou entrando aqui na esfera de cuidados com a família, cuidados com a saúde, os cuidados com a nossa espiritualidade. Esses aqui, sim, a gente tem que ter a nossa preocupação. Eu estou falando aquelas coisas que nós fazemos no momento do lazer. Então, por exemplo, nós cuidamos da nossa família, nós cuidamos da nossa saúde e agora eu quero se divertir, agora eu quero fazer algo para me entreter, né? Será que tudo tem que ser assim sério, cabeçudo? Não, de jeito nenhum, né? Mas quando nós dedicamos um pouco tempo que nós temos às coisas de real valor, aquelas coisas que de fato elas são clássicos, que elas tocam a nossa alma,
Aí nós vemos que é como o Sêneca falou, o tempo que nós temos ele é suficiente. É interessante, né? Porque quando nós mergulhamos, né, nesse oceano de informação que nós temos hoje, é um oceano de mediocridade, é medíocre. O que é medíocre? É algo médio, é de médio para ruim. Não necessariamente bom e nem ótimo, é de médio para ruim. Então, quando nós tentamos absorver tudo, ou seja, nós tentamos dar uma abocanhada maior do que a nossa boca, o que acontece? Insatisfação. Eu ouvi falar do termo obesidade mental? Ela vem do quê? Da pessoa ela tentar ingerir tantas as coisas que a sua mente ela não é capaz de processar. E é isso que acontece. Então, qual que é a proposta, né? A proposta é que agora em 2026, essa fica a sugestão para você, seja um curador do seu tempo. O que é um curador? Imagina o seguinte, todo museu ele tem um curador. Esse curador ele é responsável por ver a estrutura do museu e quais obras de arte combinam com a estrutura do museu e com a mensagem que ele quer passar. Então, o curador ele é diferente de um acumulador. O acumulador, já viu acumuladores? A pessoa, a casa dela é uma bagunça, né? Ela coloca de tudo na casa dela, né? O curador ele é diferente, né? O curador ele vai pegar poucas peças, né? Peças bem selecionadas, né? Então essa é a recomendação. Em vez de você ficar tentando assistir todas as séries que as pessoas falam para você que é boa, uma coisa que eu faço, olhe no IMDb, tá? Olhe no IMDb qual que é a nota das pessoas. Se a nota for uma 7, 8 ou 9, possivelmente é uma série que vale a pena assistir. Aí eu assisto pelo menos 1 ou 2 episódios. Se 1 ou 2 episódios me encantarem, eu vou até o final ou até a série perder o sentido, que isso também pode acontecer. Uma coisa que eu faço, por exemplo, com séries, eu não assisto séries com 26 capítulos. Por quê? Porque eu já enjoei de ver séries que elas começam muito bem. A primeira temporada é maravilhosa, com 23, 26 capítulos. A segunda é mediana, a terceira é um lixo colossal. Só que aí você já investiu 26, 52, 70 episódios naquela série e você fala, agora eu quero ver até o final. Então, você está gastando pouco tempo que você tem com uma porcaria. Então, o que eu recomendo para você é uma coisa que eu faço e dá muito certo, né? Então, seja o curador do seu tempo, né? Só permitam coisas que realmente sejam boas, que façam sentido no seu tempo. E eu tenho certeza que se você fizer isso, 2026 vai ser o ano de virada. Por quê? Porque quando nós consumimos coisas de valor, não é só o nosso tempo que é preservado, a nossa mente também é preservada. Nós podemos dizer que quando nós consumimos coisas de valor, é como uma pessoa que ela só se alimenta de alimentos saudáveis, né? Ela não só está se alimentando, mas o corpo dela está ficando mais forte. Do mesmo modo, quando nós se alimentamos de obras de valor, né? Coisas de valor, a nossa mente fica mais forte, né? O nosso emocional fica mais forte, o nosso espiritual e o nosso psicológico. Por favor, deixa seu like nesse vídeo, se ele te ajudou em alguma coisa, e se inscreva no canal. Fiquem com Deus.